Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia mais uma vez no texto que nós usamos na segunda-feira passada, 1 aos Coríntios, capítulo 12. É um texto muito interessante e eu gostaria que você acompanhasse com bastante atenção para nós podermos extrair daqui algumas lições para a nossa vida espiritual. E aqui na tela está a versão Nova Almeida atualizada. E eu gostaria que os irmãos lessem comigo a partir do versículo 4. A partir do versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, leiam todos juntos. Há diversidade nos serviços. Essa palavra serviços, na Bíblia tradicional, é ministérios, porque ministério quer dizer servir, vem da raiz da palavra serviço, que é um servo, né? O trabalho de um servo. É a diaconia. Diácono quer dizer servo. Agora vamos ver o versículo 6. Vamos ler juntos o versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas nesses 3 versículos está aí apresentada o modus operandi da Trindade Santa no meio da igreja. Para que Deus dá dons à igreja? A igreja precisa de dons, por quê e para quê? Ela precisa de dons porque ela é limitada em si mesma. A igreja precisa de dons espirituais porque é composta de pessoas humanas, finitas, que precisam da capacitação divina. E para que Deus concede dons à igreja? Ele concede dons para ajudar a igreja, para capacitar a igreja no cumprimento de sua missão aqui na terra. Na verdade, dons são concessões divinas. Diga comigo, os dons espirituais são dotações ou uma capacitação divina para seres humanos realizarem coisas que só Deus poderia fazer. É exatamente isso, irmãos. Para a igreja poder realizar a missão de alcançar o mundo com a pregação do Evangelho, para a igreja ajudar pessoas, para a igreja ajudar na transformação de pessoas, para a igreja poder orar por pessoas, para que a igreja veja o cumprimento da palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 16 e o versículo 20. 16, 20. Vamos ler, que é para confirmar isso que nós estamos falando nesse instante. 16, 20. Podemos ler? Coloque aí na corrigida. Na corrigida. Vamos lá. Marcos 16, 20. Todos juntos. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. O que acontecia? Quem cooperava com eles? O Senhor.
Fazendo o quê? Diga comigo, eu posso pregar a palavra. Eu posso falar de Jesus. Eu posso falar do Evangelho. Mas quem confirma a palavra é Ele. Glória a Deus, é Ele, é o Senhor. É Ele que confirma a palavra. Nós falamos do perdão e Ele perdoa. Nós falamos da transformação e Ele transforma. Nós falamos da libertação e Ele liberta. Nós falamos da cura divina e Ele cura. Nós falamos do batismo com o Espírito Santo e Ele batiza. Nós falamos que o poder do Espírito Santo é necessário em nossa vida e Ele nos enche do seu Santo Espírito. Quem confirma a palavra é o Senhor. Quem confirma a palavra é o Senhor. Irmão, que coisa maravilhosa quando Deus nos dá a oportunidade de pregar em uma casa, em um local, ou para uma família, ou quem sabe para uma pessoa que está num momento difícil da sua vida, precisando tomar uma decisão, ou então está numa situação muito difícil e pensando até algumas coisas num estado de desespero, e chega alguém falando do amor de Deus, chega alguém falando do poder do Evangelho de Jesus Cristo, chega alguém mostrando o plano da salvação, ainda que seja nos momentos mais difíceis da vida dessa pessoa, mas quando ela abre o coração para Deus, quando a palavra é pregada com a graça e o poder do Espírito Santo, Deus confirma a palavra por meio de sinais. Ele salva, Ele cura, Ele batiza, Ele liberta, Ele transforma, Ele resolve problemas, Ele responde orações, Ele opera nas coisas impossíveis. Impossíveis. É muito maravilhoso a gente prestar atenção à transformação que o Evangelho opera na vida de uma pessoa. Uma pessoa que vivia o tempo todo, ou a maior parte da sua vida, como eu conheci um certo irmão, que hoje servo de Deus e até coordenador de uma campanha de evangelização. Ele chegou a dizer várias vezes, conversando comigo, nós ajudamos no discipulado dele, nós ajudamos no treinamento dele, hoje ele é um coordenador de evangelismo lá em São Luís. O pastor Enoque conhece ele, irmão Francisco Vieira, e ele dizia várias vezes, pastor, o meu primeiro café, o meu primeiro desjejum, todo dia de manhã, era ir no bar que tem lá na minha rua e encher a cara. E ele disse, quantos anos isso aconteceu? Aí um dia alguém olhou para ele, se preocupou com ele e começou a falar de Jesus. Aí ele dizia, esse negócio não é para mim não, eu já estou perdido, para mim não tem jeito, eu já estou perdido. Ele chegava a dizer, eu acho que dentro de mim não tem mais nada, já, o álcool já destruiu tudo. Mas Deus foi tão misericordioso, que já tem mais de 20 anos que ele se decidiu a Cristo Jesus. A vida dele foi transformada, e ele já ganhou dezenas e centenas de pessoas para Cristo Jesus. Como é bom a gente ver os sinais. Quem confirma a palavra é o Senhor. Não tenha medo de pregar. Não tenha medo de contar o plano da salvação para pessoa nenhuma. Pode falar de Jesus para qualquer pessoa.
Pode falar de Jesus para qualquer pessoa, porque quem confirma a palavra é o Senhor. É Ele que confirma a palavra. Você não precisa ter medo. Os dons do Espírito Santo são dados exatamente para isso, para confirmar a palavra. Voltando para o versículo 4, lá de 1 Coríntios 12. Há diversos dons, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito Santo que opera com a diversidade de dons no meio da igreja. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Jesus é o mesmo. Aqui fala do Filho. E no versículo 6 diz que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Deus é maravilhoso, Ele tem suas formas de operar. Deus usou T.L. Osborne nos Estados Unidos e principalmente na África para orar por milhares e até milhões de pessoas que sofriam de enfermidades. Muitos tipos de enfermidades. E a maioria das vezes que aquele homem pregou, a maioria das vezes que ele ministrou a palavra em grandes cruzadas na África, há testemunhos de que até 5.000 pessoas de uma vez eram curados pelo Senhor Jesus. Até 5.000 pessoas. Como é que pode isso? Um instrumento humano. E uma vez ele veio em São Luís. E eu tive a oportunidade de passar uma semana ouvindo estudos bíblicos com ele, de manhã para meio-dia. Foi uma semana inteira. E aí no último dia teve uma cruzada na Praça Maria Aragão. E eu tive a tarefa, o pastor Coutinho designou vários pastores, cada um para uma tarefa. E a minha tarefa era de ficar no palanque. Foi uma tarefa um pouco difícil. Era para eu barrar ou proibir aquelas pessoas emocionadas demais, que pensam que foram curadas e querem correr para o palanque para dar testemunho. Meu trabalho era passar no crivo, para deixar subir só quem realmente havia sido curado, para não falar besteira no microfone, para não estragar o trabalho. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Isso aí é outra história, é outro momento. Tive uma boa experiência também nesse negócio. Mas o que me encheu a alma de alegria, de satisfação, foi que nas 2 noites da cruzada, eu estava no palanque. E eu estava bem perto dele, quando ele começou a orar para Jesus curar. Meus irmãos, uma unção de Deus tão poderosa, tão graciosa assim que não tem palavras para explicar a alegria, a dimensão do Espírito que tomou conta de quem estava no palanque. E depois foi como se uma nuvem, assim falando em termos humanos, a nuvem chegou e atingiu primeiro todos os que estavam no palanque, no púlpito. E daí começou ao redor, e era como se fosse uma chuva, meus irmãos, assim, bem forte, que foi aumentando. E daqui a pouco a gente só ouvia assim. As pessoas adorando a Deus e muitos sendo curados. Em toda a praça. Irmãos, ele não pulava, ele não batia o pé, ele não fazia nenhuma agitação. Nada, não tinha nada assim de estrambólico, de eu vou dar o meu show agora eu vou fazer aqui o meu espetáculo porque eu sou poderoso. Nada disso. Só os dons do Espírito de Deus operando. Ele contou o plano da salvação com muita naturalidade. Contou o plano da salvação. Uma mensagem simples, parecida com as mensagens de Billy Graham, que pregava nas grandes cruzadas, só contando o plano
da salvação, contava a história de um personagem bíblico e em seguida fazia a aplicação. Da mesma forma, naquela noite, como eu era um dos vigias, eu não podia fechar os olhos, né? Eu estava com uma tarefa que eu não podia fechar os olhos. Eu já estava na porta aqui, eu não podia deixar ninguém subir. E, claro, eu fiquei olhando, porque alguém me disse, não, Telly Osborne, isso e aquilo, Telly Osborne. Eu queria ouvir, eu já tinha lido o livro dele, eu já tinha lido alguns livros dele. E o mais famoso, que é seu best-seller, Curai os enfermos, expulsai os demônios, eu já tinha lido. E eu mesmo tinha algumas resistências com relação a uma ou duas doutrinas que eu ouvi dizer que ele ensinava. Mas, quando nós ouvimos de perto, uma semana, o homem pregou uma semana, de manhã para meio-dia, ele pregava de 2 a 3 horas. E olha que ele já tinha quase 80 anos. Ele pregou em francês e havia um irmão traduzindo. E ele não sentava, era pregando em pé mesmo, e o tempo todo com muita graça de Deus. E eu não notei nenhuma heresia durante uma semana, porque eu fui assim com o pé meio, eu quero saber se o homem é ortodoxo, eu quero saber se ele vai ensinar heresia aqui. Eu estava lá como eu era da peneira, do crivo, né? Então eu estava prestando atenção a isso. Mas o que foi que Deus me ensinou naquele trabalho? Deus me ensinou que Ele de fato levanta, como Ele levantou Paulo, como Ele levantou André, como Ele levantou Tiago, como Ele levantou Pedro, cada um dentro das diversidades ou dentro da diversidade de operações do Espírito. Irmãos, nas 2 noites, mais de 1000 pessoas entraram na fila para testemunhar cura divina, fora os que levantaram as mãos. Claro, isso era depois que havia o apelo para a salvação, depois que orava pelas pessoas, porque a prioridade era a mensagem evangelística, era uma cruzada, mas ele também orava pelos enfermos. E Deus me ensinou que apesar da limitação humana, quando Deus levanta uma pessoa com dons espirituais, nem todos vão compreender, nem todos vão receber, mas o alcance é inexplicável. O alcance daquele ministério, o alcance daquela obra, do evangelho pregado, com a confirmação e os sinais que confirmam a palavra por meio do Espírito, por meio dos dons do Espírito. Não há quem consiga parar aquilo que Deus realmente levantou para a glória do seu nome, para o crescimento do seu reino, para a edificação da igreja. Deus usou aquele homem para ganhar reis. Deus usou aquele homem para orar por presidentes de nações. Deus usou aquele homem para orar por líderes de muitas nações africanas e asiáticas. E Deus o usou para orar por milhões de pessoas que entregaram suas vidas a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele pregava a palavra e o Senhor confirmava a palavra por meio dos sinais. Aqui no Brasil, pregou um cidadão por nome Bernard Johnson. Ele era filho de pais norte-americanos, mas criado mesmo aqui no Brasil, e foi muito usado nas grandes cruzadas que realizou. E ele disse que em uma de suas cruzadas, ele estava pregando com muito entusiasmo e orou por algumas centenas e talvez até passou de 1000 pessoas naquela noite. Ele estava na Índia e ele disse que recebeu de Deus o direcionamento. O Senhor falou com ele que iria curar muita gente naquela noite e iria curar inclusive cegos.
cegos. E ele começou a orar, depois que fez o apelo, orou pelas pessoas. Só que trouxeram para perto do palanque uma senhora, e um obreiro acenou para ele orar por aquela senhora, mas que ele parasse um instante para observar o que o obreiro estava tentando dizer. Aí ele disse: irmãos, isso ele já contando tempos depois, que nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo em Belém e também em Cuiabá, no Mato Grosso. E ele contou a experiência, que ele tinha costume de orar por pessoas, mas que tinham olhos. Pessoas cegas que tinham olhos. Mas o problema daquela noite é que aquela senhora que chegou ali, o obreiro levantou a mão pedindo oração por ela, a mulher não tinha os olhos. Tinha só o local, só o orifício, mas não tinha o globo ocular, não tinha os olhos. Havia só o local. Aí ele disse que temeu. Senhor, e agora? Porque como é que eu vou fazer aqui? Né? O homem é um homem, mesmo sendo revestido do Espírito Santo, mas naquela hora ele disse: Senhor, desse jeito aqui eu nunca vi. Eu nunca vi, porque eu já orei por algumas pessoas que o Senhor me usou para orar, pessoas cegas, mas que tinham olhos. Agora, para orar por esse aqui, essa mulher não tem os olhos. Como é? Aí ele está aqui naquela luta, aqui no microfone, mas ligado no céu e falando com Deus: Senhor, como é que eu vou fazer? E o que eu vou dizer? Eu oro ou não oro? Eu deixo ela aqui de lado para a gente conversar depois? Como é que vamos fazer? Aí ele ouviu o Espírito Santo falando dentro dele: quem fez os olhos não fui eu? Quem fez os olhos não fui eu? Eu não entendi. Sim, ali não era cura, ali era uma recriação. Não era cura. E a palavra dentro dele: quem fez os olhos não sou eu? Não sou eu que faço? Não sou eu que crio? Não sou eu que faço vir à existência aquilo que não existe? Quando ele ouviu essa palavra, aí o homem se soltou e disse: hoje Deus vai fazer algo aqui do jeito que ele fez lá no início da criação. Porque esta senhora aqui só tem o lugar dos olhos, ela não tem os olhos. Então, no caso dela, não vai ser cura, vai ser uma obra muito maior. Aí é que entra o dom de operação de maravilhas, porque aí não é cura, aí é operação de maravilhas, é algo extremamente extraordinário. Então, ele estende as mãos, e ele disse que ficou de olhos abertos, porque ele disse: Senhor, eu não vou nem fechar os olhos, mas tu está dizendo que é tu que faz, então só tem tu mesmo, só tu pode fazer esse negócio aqui. E ele disse que recebeu a direção do Espírito de Deus para tocar no lugar onde deveria existir os olhos. E ele colocou as mãos e começou a orar, e houve um movimento. Alguma coisa começou a se mexer, e daqui a pouco as pálpebras começaram a levantar, e houve um movimento, e a glória de Deus se manifestou, e daqui a pouco a mulher estava com os dois olhos, e já estava piscando, e já estava movimentando, e ele chamou ela ao palanque, para ter certeza que os olhos eram de fato, que estava enxergando de fato. E por causa da cura, por causa do milagre de recriação, por causa do extraordinário poder de Deus na vida daquela mulher, que era de uma família de hindus, mais de 500 hindus naquela noite entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, por causa do milagre operado com o dom de operação de maravilhas.
Eles disseram: nunca vimos. Já vimos algumas pessoas sendo curadas, mas se tivesse olhos, essa aqui não tem olhos. Mas Deus chama a existência aquilo que não existe. Cada pessoa, irmãos, cada crente, Deus usa conforme sua soberania, seu desejo, sua vontade. Eu quero que você acompanhe o texto um pouquinho mais, só para explicar um detalhe. Mas a manifestação do Espírito, versículo 7, é dada a cada um para o que for útil. Diga comigo: o Espírito Santo só dá seus dons com uma utilidade. Agora entenda, essa utilidade não é utilidade para o pastor Raifran, não é utilidade para você apenas, não é uma utilidade para massagear o ego ou o orgulho de qualquer crente, de qualquer obreiro, de qualquer pastor, ou de um pregador, de um missionário. Não, é de utilidade para o reino, é de utilidade para a igreja, é de utilidade para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Não é para engrandecer ninguém, a não ser engrandecer o único que é digno de toda glória e de todo louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora veja de novo o versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Diga, palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, que é a palavra do conhecimento na Bíblia atualizada. E a outro, versículo 9, pelo mesmo Espírito a fé, é o dom da fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Eu expliquei na segunda-feira passada o porquê que está no plural. E a outro a operação de maravilhas. Aqui se trata de operações de maravilhas no campo da biologia, no campo da natureza, no campo da física. Aquilo que Deus faz com relação a elementos da natureza e com o próprio organismo humano, que Deus é capaz de fazer. Os dons de curar, já diz, é a recuperação, é trazer de volta a saúde em algum aspecto da nossa vida. Agora, a operação de maravilhas diz respeito a coisas miraculosas operadas pelo Senhor nosso Deus na natureza. Por exemplo, alguém transformar água em vinho, alguém andar sobre as águas do mar, alguém, por exemplo, atravessar ou fazer o Jordão se abrir, como aconteceu com Josué, com Elias e com Eliseu. Esses são milagres extraordinários, são chamados de operação de maravilhas. Por exemplo, Paulo estava pregando para uma certa autoridade e um perturbador ficava atrapalhando a pregação. E de imediato, está lá em Atos no capítulo 13, está escrito que Paulo olhou para aquele cidadão que estava atrapalhando a pregação do evangelho e disse: ó filho do diabo, cheio de toda malícia, cheio de todo engano, até quando perturbarás os retos caminhos de Deus? E agora em diante ficarás cego, sem ver a luz do dia por algum tempo. Ali foi uma operação de maravilhas, foi o contrário, né? Foi oposta, mas foi uma operação de maravilhas. Então Deus faz essas coisas também. Deus opera essas coisas também. Na biografia do pastor Estevão, por exemplo, foi lançada agora, está com 3 dias. Um livro de mais de 400 páginas. Ele conta algumas experiências de suas primeiras pregações. Os 7 anos que ele trabalhou no Esperantina, no Piauí e Luzilândia. Mais de uma vez, pessoas com arma em punho tentavam disparar a arma e nem o dedo mexia e nem o gatilho funcionava. E as pessoas em cima dele dizendo: aqui tu não prega, aqui tu não fala. E ele simplesmente
agindo, continuando a sua pregação, continuando o seu trabalho. Teve um dia que aconteceu com ele, com o pastor Estevão, ainda muito jovem. E aqui em Santo Inês havia um irmão, ali da área 6, esqueci o nome do santo agora, partiu para Jesus já este ano. Que o pastor Estevão orou por ele exatamente nesse período, lá em Esperantina. Antônio Barbosa, é o pai do Antônio Barbosa Filho, que congrega lá na Betesda. Eu fui lá com o pastor Rafael e ele me deu alguns desses testemunhos. O pastor Estevão orou por ele nesse tempo. E nessa época aconteceu com o pastor Estevão algo muito parecido que aconteceu com Jesus durante seu ministério. Uma multidão de gente enfurecida, com armas, com pedras, com facas, facões e até revólveres ao redor dele, e dizendo: fora protestante, fora protestante, aqui não tem lugar para protestante. E todos enfurecidos, esperando a ordem do condutor da turba, e ele passando no meio como se não tivesse ouvindo nada, e nenhuma arma funcionou contra ele. Nenhuma arma funcionou contra ele durante 2 horas. 2 horas, até que todos se acalmaram, foram para os seus lugares, e ele, em vez de sair de lá, foi marcar a mudança dele na outra semana e foi para lá pregar todo dia. Os irmãos estão entendendo? Operação de maravilhas. O eterno Deus confirmando a palavra com os sinais. O eterno Deus confirma a palavra com os sinais. Pastor, mas isso não acontece mais. Acontece. Basta o Senhor querer. Basta nós estarmos na direção de Deus. Basta Ele querer, Ele faz. Porque a obra é dEle. Ele não mudou. Eu disse aos irmãos na segunda passada, eu expliquei inicialmente os 3 dons de revelação. Pode botar aqui, só para os irmãos lembrarem aqui. Os 3 dons de revelação. E eu quero bater bem nessa tecla e passar para os outros 3, mostrando apenas alguns textos bíblicos. Alguém me cobrou porque eu dei exemplo da palavra da sabedoria, eu dei exemplo da palavra do conhecimento, mas não dei exemplo do discernimento de espírito, né? Não dei um exemplo bíblico. Mas o exemplo está em Atos 16. Paulo pregando, e diz a Bíblia que uma jovem, deixa bem aí, exato, é bem aí. Os grupos de dons. O primeiro grupo dos dons são os dons de... Podem ler, meus irmãos, aí da letra A, o primeiro grupo ali. Dons de revelação. O que é isso? Deus nos capacita com dons de saber, ou seja, poder para saber as coisas. Quais são esses 3 dons? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito. Quais são os dons de poder? São os dons que Deus dá à diversidade de operações, poder para fazer. Quais são esses dons? Dom de curar, operação de milagres e o dom da fé. Não é a fé para salvação, não. É a fé para fazer coisas extraordinárias. Ou seja, Deus capacita uma pessoa com uma fé inexplicável. É a fé para remover montanhas. Pastor, isso pode acontecer hoje? Pode, porque o Espírito Santo é o mesmo. E os dons de inspiração, quais são eles? São dons de elocução, ou seja, poder para falar. São os dons verbais. Quais são eles? Variedade de línguas, interpretação das línguas e profecia. Muito bem. Atos 16. Voltando lá para o primeiro grupo. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos. Eu já dei exemplo do primeiro, já dei exemplo do segundo, e agora estou citando Atos 16 como exemplo do terceiro dom, discernimento de espírito. Paulo passava e uma jovem dizia:
estes homens que vos anunciam o caminho de salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela fez isso só uma vez? Várias vezes. Até que um determinado momento, um daqueles dias, Paulo olha para ela e repreende o quê? Um espírito de adivinhação. Era um demônio. Era um demônio que estava nela. Paulo repreende. E aquilo causa um tumulto, porque os seus senhores acharam que agora, sem aquele dom, que não era dom, não era o dom espiritual, não era um dom de Deus, não era um dom do Espírito, mas era uma ação maligna na vida da jovem, agora tinha ido embora todo o seu lucro. Então denunciaram Paulo e Silas, porque segundo os denunciantes, eles estavam pregando costumes que não era normal naquela cidade, que não era cultura daquela cidade. E sem saber, prenderam Paulo e Silas como cidadãos romanos e já estavam começando a castigá-los. Foi preciso que Paulo fizesse uma pergunta: porventura a nossa lei permite castigar um cidadão romano? Aí então houve medo nas autoridades quando descobriram que Paulo era um cidadão romano. Mas no final, os irmãos sabem, Deus fez de fato um milagre. Deus fez algo extraordinário naquela noite, e não somente o carcereiro e a sua família se renderam a Cristo Jesus como resultado daquele trabalho, mas ali mesmo ficou plantada uma igreja para a glória de Deus. Nasceu a igreja em Filipos, e tempos depois Paulo escreve uma carta que é chamada Carta aos Filipenses, para orientar aqueles irmãos e para discipulá-los, encaminhá-los cada vez mais nas coisas de Deus. Leia aqui comigo esses dons aqui do meio. Diga: dons de curar, operação de milagres, dom da fé. Diga comigo: são dons de poder. Deus concede, pelo seu Espírito, poder para a igreja fazer. Olha, irmãos, olha os três grupos. Primeiro, poder para saber. Segundo, poder para fazer. Terceiro grupo, poder para falar. Saber, fazer e falar. Olha a sabedoria do Espírito de Deus. Na hora que Ele quer, Ele concede revelações ao seu povo. Na hora que Ele quer, Ele concede capacidade espiritual para realizações extraordinárias. E na hora que Ele quer, Ele concede poder à igreja para falar coisas extraordinárias, mensagens extraordinárias, porque a variedade de línguas pode também conter mensagem profética. Muitas vezes algum irmão falando em línguas pelo poder do Espírito Santo, tendo outro ao lado que tem o dom da interpretação, a mensagem que é dada em línguas pode servir para despertar, para consolar, para exortar, visando a glória do Senhor Jesus no meio da igreja. E só isso? Não, visando também salvação de almas para a glória de Deus. Fique de pé na presença do Senhor. Diga comigo: todos os dons do Espírito Santo estão disponíveis para a igreja de Deus, ainda hoje. E nós, como igreja, precisamos ler, estudar, meditar sobre os dons, buscar, orar, crer e vivenciar para a glória do Senhor nosso Deus. Quem já orou pedindo dons espirituais? Quem ora sempre pedindo dons? Eu não estou agora
Olha a primeira pergunta. Quem já orou? Isso é, lá uma vez na vida. Ô Senhor, tem algum dom aí para mim? Isso é uma coisa. Agora, quem ora com frequência? Senhor, me capacita com os dons do Teu Espírito. Quem ora com frequência? Senhor, me capacita com os dons do Teu Espírito. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Não pare de orar sobre isso. Porque Deus quer distribuir estas riquezas. Deus tem um tesouro. O Espírito Santo tem uma despensa. Essa despensa está cheia. Aleluia. Essa despensa está cheia. Ele quer distribuir conosco. Pastor, mas eu não sei muita coisa, eu não tenho cargo, eu não tenho título. Não, não é sobre cargo, nem título, nem saber muita coisa. É viver em comunhão com o Senhor. Se há uma finalidade espiritual, se há um propósito espiritual, Deus pode te dar. Deus pode te dar. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que você entendesse que nós estamos falando um pouco sobre os dons, fazendo essa breve introdução aos dons, dando alguns exemplos bíblicos e alguns exemplos atuais. Não é só para você ficar por dentro. Não. O nosso desejo é que Deus incomode você. É que Deus incomode a igreja. É que Deus incomode o seu povo para desejar os dons espirituais. Aleluia. Para desejar os dons espirituais. Aleluia. Para que você sinta pelo Espírito Santo o desejo de ser usado pelo Senhor. Pastor, e se porventura Deus manifestar, como é que eu vou saber? Se você tiver um bom conhecimento bíblico, você não vai ter nenhuma dúvida. Mas se porventura houver alguma dúvida, fale com quem tem mais experiência do que você. Fale com quem já tem mais tempo de fé. Converse com um pastor. Converse comigo, converse conosco. Se você recebeu algo que você entende que já é uma manifestação do Espírito relacionada a algum dom, mas você tem alguma dúvida, converse conosco. Nós estamos prontos a ajudar você dentro da possibilidade. Essa semana nós já orientamos alguém que Deus começou a usar com dons do Espírito Santo, com dons espirituais. E há outros dons que não se manifestam de imediato. Há alguns dons que os outros é que vão ver em você. Os outros é que vão descobrir, talvez até primeiro do que você. Porque há diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo. Aleluia. Vamos orar. Nós já vamos encerrar o culto. Mas queremos saber se tem alguém para aceitar Jesus. Queremos saber se tem alguém para se reconciliar com Deus. Nós vamos encerrar orando com dois objetivos. Nós vamos encerrar orando para que o Espírito Santo, o Deus eterno, continue distribuindo dons do Espírito no meio da igreja. E vamos orar também pela nossa mobilização evangelística, para que Deus use você, para que Deus use a sua vida, para que você seja usado para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, para falar do amor de Deus.